Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a esse tempo de culto e adoração ao nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida e a casa de cada um. Abra sua Bíblia no Salmo 34, a partir do versículo 1, onde o salmista Davi diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. É isso que nós queremos fazer aqui hoje, exaltar o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso juntos? Aos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube também, seja muito bem-vindo. Que seu coração e o nosso coração, os nossos corações estejam preparados para receber algo novo de Deus. Em nome de Jesus. Pai, seja engrandecido, Deus. Bendito seja o seu nome, Pai. Nós queremos declarar, Deus, que eu, minha casa, nós serviremos somente a Ti, Senhor. Nós louvaremos e bendizemos o seu nome. Essa é a vontade, nosso desejo, Pai. Seja engrandecido hoje e sempre. Prepara os nossos corações, Deus, como terra fértil para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. A gente está nesse formato diferente, então você pode ficar sentado, fica à vontade, mas eu queria te pedir para cantar com a gente, para a gente louvar juntos. E é isso aí. Eu e minha casa. Você pode cantar isso comigo? A Deus, eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa, com alegria. Mais uma vez, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Sim, Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro. Toda a minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Vamos cantar isso juntos? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sim, é verdade, Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, só as vozes. Eu e minha casa. Você pode me ajudar com as palmas? A Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, multiplicará a sua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar
alma, todas as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa. Se puder aumentar o volume um pouquinho. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sim, é verdade. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quão bom é declarar que eu e minha casa serviremos. Sim, Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Nós declaramos, Senhor, eu e minha casa a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, sim, serviremos ao Senhor com alegria. Você pode me ajudar com suas palmas assim, ó. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor, os mais antigos vão saber cantar essa, hein? Estará o Senhor a minha alma, então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum. Bendirei ao... Vamos cantar isso juntos. Do tempo, o seu louvor nos meus lábios estará. Sim, Senhor, no Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará.
O seu anjo, vamos cantar isso juntos? O seu anjo se acampa ao meu redor. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sim, Ele é maravilhoso. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo. Vamos cantar bem alto juntos. O seu louvor no Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Aleluia, nós queremos bendizer o seu nome, Deus, seja engrandecido. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Vamos cantar isso juntos. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai estar. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Cremos em ti, Deus. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai voltar. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor vem.
Nós cremos em Ti, Senhor. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Vamos declarar isso juntos. Acredito em Jesus Cristo. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito, sim, nós cremos e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltar. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão. E veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Nós cremos em Ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito no Santo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. A gente queria compartilhar uma música que talvez é a primeira vez que a gente vai cantar ela aqui, mas ela é muito, uma letra muito interessante. É a passagem de Isaías 53. E eu queria convidar a todos para cantar, mais ou menos assim. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Tinha qualquer beleza, ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos cantar isso junto. És o Cordeiro. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Preste atenção nessa letra. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Esse é o amor de Jesus por nós. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia que nos resgatou da morte, Deus, e hoje nos faz viver, Pai. Obrigado, Deus, pelo seu sacrifício, Jesus. Bendito seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai.
Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos nós, amém? Bom, amém, gostei. Eu queria ter uma palavra de oração antes da gente dar início à ministração dessa palavra. Pai, somos gratos a Ti, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que conhece toda a nossa realidade, sabe perfeitamente tudo aquilo que somos, que passamos, que vivemos. E como é gostoso a gente poder depender de Ti, como é gostoso a gente saber que no Senhor nós podemos descansar, nós podemos, ó Pai, confiar, nós podemos nos apoiar para que o que precisamos fazer seja feito com a Tua presença e não, ó Deus, com a nossa capacidade. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos ensinado. E nessa manhã, nesse local, nesse lugar, nesse momento, ou em qualquer outro local que estivermos, que a Tua palavra possa encontrar os nossos corações abertos, escancarados, para que assim, dessa forma, a gente possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ó Deus, abre o nosso entendimento. É a nossa oração, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu queria começar contando um pouquinho de história. Porque Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com alguns conceitos no meu trabalho e que tem feito uma grande diferença. E por conta disso eu queria estar compartilhando com você, porque também afeta as nossas vidas espirituais. Mas para entender isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo. No comecinho do século passado, uma pessoa que todos nós já ouvimos falar, Henry Ford, um americano, começou uma grande indústria automotiva, que hoje a gente conhece pela Ford. Henry Ford, então, foi um homem que, para o seu tempo, ele era bastante ousado, porque o que ele fez, o que ele desenvolveu, naquela época, foi no comecinho dos anos 1900 e pouquinho, não é com a mesma facilidade que a gente tem hoje com toda a tecnologia. Então, o que ele fez lá naquele tempo foi algo muito pioneiro, porque ele começou a construir o seu carro, e no comecinho da Ford não tinha aquele negócio de construir vários modelos, não. Ele tinha um modelo, e em cima daquele modelo ele construiu o carro, mas só que ele queria fazer com que aquele carro fosse acessível a todo mundo. A ideia dele é que todo americano pudesse ter um carro. E no comecinho, quando você imagina lá atrás, fazer um carro era muito artesanal, que era aquela coisa seguinte, você começava a fazer, então você tinha que ficar focado num carro só, para depois pensar em construir outro carro, e ele foi pensando, não, eu quero que esses carros cheguem logo nas mãos dos usuários. E ele começou, então, o conceito que a gente tem de produção em massa. Então, o que ele fazia? Ele colocava um carro num trilho, os carros iam andando, e cada pessoa fazia uma etapa. Então, punha um parafuso, um colocava uma peça, o outro vinha e parafusava, de tal forma que aqueles trabalhadores, eles não precisavam ter muito conhecimento. Eles precisavam conhecer só aquele pedacinho que tinha que fazer, o resto cada um fazia o seu. E dessa forma ele conseguiu produzir realmente massa. Então ele começou a soltar muitos carros, e os carros eram produzidos assim, vários por dia. E foi uma tecnologia que chamou a atenção de todo mundo, de tal forma que todo mundo, mesmo não sendo uma indústria automotiva, o pessoal começou a pensar, se deu certo com Henry Ford, vai dar certo também na minha fábrica. E todo mundo, então, começou a querer trabalhar com esse conceito da produção em massa, produção em série. Então, solta um punhado de produto e deixa aquilo lá rolar. Isso, então, foi quase que a obra, o momento das fábricas no comecinho do século. E todo mundo queria fazer dessa forma. Mas aí, foi passando os anos, um pouquinho mais, beirando logo após a Segunda Guerra Mundial, a Toyota, que é uma fábrica também automotiva do Japão, ela criou um outro conceito. Ela começou a perceber que, quando acontecia um problema na produção em massa, você tinha que ter uma pessoa, cabeça, talvez o engenheiro-chefe, para resolver tudo, e ficava tudo focado numa pessoa só, porque os outros trabalhadores, cada um tinha só a sua especialidade, ele só sabia fazer aquilo, não dava nem conta de dar palpite no problema dos outros. Então, a Toyota começou a trabalhar um conceito que hoje é conhecido como conceito Lean, uma palavra inglesa, L-E-A-N, que traduzida seria magro, mas para o conceito em si, a palavra enxuto fica mais
adequada. Então, era a produção enxuta. O que seria essa produção? A produção Lean, então, eles capacitavam, todo mundo ficava sabendo dos problemas. Os japoneses começaram a trabalhar muito isso. Então, todos conheciam do problema, de tal forma que, quando acontecia alguma coisa, todos eles tinham alguma oportunidade de acrescentar. Então, com isso, eles começaram a trabalhar. E por que enxuto? Porque eles trabalhavam demais na diminuição do desperdício. Então, esse conceito Lean, no caso, na época do Henry Ford, lá, o que estava perdendo de material não interessava, o negócio era produzir carro. Só que, no final das contas, os carros saíam mais caros do que ele imaginava, porque tinha muito desperdício. Já na Toyota, eles começaram a trabalhar assim, não, vamos economizar. Então, tudo que a gente puder economizar, vamos enxugar a nossa estrutura, para que a gente possa produzir mais por menos. E foi isso que aconteceu. E o conceito, então, deu tão certo, que muitas fábricas começaram a perceber que a produção em massa não tinha o mesmo resultado da produção no conceito Lean. Então, começou uma reviravolta. No meio do século passado, então, as empresas, as fábricas começaram a querer sair da produção em massa e começar a trabalhar nesse novo conceito criado pela Toyota, para que, dessa forma, então, eles pudessem tirar mais produtos a um custo ainda menor. E esse conceito, então, a Toyota se tornou modelo para várias outras indústrias no mundo, seja automotivas ou não. E os resultados foram de uma forma extraordinariamente melhores que os seus concorrentes. E todos os colaboradores participavam em dar ideias, eles tinham toda uma tecnologia para discutir os problemas e tirar o máximo possível dos problemas. E uma coisa interessante é que, nesse conceito, eles começaram a ter uma percepção dos problemas que eles encaravam diferente. E é aí que eu acho que é muito interessante, que eu queria trazer para a sua vida e para a minha. O pessoal da Toyota, então, nesse conceito Lean, eles começaram a olhar para os problemas, que muitas vezes, quando a gente fala o seguinte, você está bem? Você fala assim, não, eu não estou muito bem, não, eu estou com alguns problemas. A gente associa problemas com o quê? Com algum aspecto negativo, não é verdade? Então, a gente até brinca, né? Se tirar os seus problemas, está tudo bem. Não, então está tudo bem, se tirar os problemas, está tudo ótimo. Por quê? Porque a gente sempre olha para os problemas como algo que nos atrapalha, como algo que nos impede, como algo que dificulta o nosso sucesso, que dificulta a nossa jornada. E aí, com esse conceito Lean, o pessoal começou a olhar para problemas de uma forma diferente, porque eles começaram a olhar para os problemas encarando cada um deles como se fossem tesouros enterrados, e cada um deles, quando era encontrado, e se abre o baú, eles vão encontrar algo ali que é recompensador. Então, dessa forma, eles começaram a pensar o seguinte, não fuja do problema, trabalhe o seu problema. Porque toda vez que você resolver o seu problema, você vai aprender algo fantástico, você vai evoluir, você vai crescer, você vai melhorar, você vai... Ou seja, fugir do problema te faz ficar na sua zona de conforto. Você já ouviu muito isso também. Sai da sua zona de conforto. Aí você pensa assim, para que lá é tão bom? Para que sair da zona de conforto? Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Zona de conforto é lugar de gente passiva. Zona de conforto é lugar de gente que não quer crescer na vida, que não quer evoluir, que não quer aprender, que não quer desenvolver. Toda vez que eu me assento na minha casa e penso o seguinte, aqui está bom demais, põe as pernas para cima, ali se tornou a minha zona de conforto. Quando estou na zona de conforto, a última coisa que eu quero é problema. A última coisa que eu quero é alguém me ligar para falar que tem um problema que eu preciso ajudar. A última coisa que eu quero é pensar que eu tenho um problema e, por isso, eu não estou saindo do meu lugar. Então, sim, a gente arrepia de pensar que vai ter problema. Aí, com esse conceito, nós começaram a pensar o seguinte, pode melhorar? Pode. Então, como é que a gente melhora? Talvez se a gente tivesse problemas, isso aqui estaria melhor do que está hoje. Entende? A gente começa, então, a olhar para os problemas à nossa volta de uma outra forma, de uma outra maneira, com um conceito diferente. Porque eu sei que aqueles problemas, uma vez que eu trabalhe cada um deles, eu vou ficar melhor, eu vou aprender mais, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais condições de empreender. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser um empreendedor na sua vida, a última coisa que você pode fazer é ficar na sua zona de conforto. Você não vai empreender nada. Você vai ficar esperando, você vai deixar como é que está para ver como é que fica. Esse é o conceito da zona de conforto. Agora, quando você começa a olhar os seus problemas, tipo,
Se Deus permitiu, é porque tem propósito. Então, eu vou encarar esse problema, vou resolver, vou trabalhar e vou sair melhor depois dele do que eu entrei. O pessoal da Toyota, eles tinham uma frase que eles diziam assim: não se apaixone pela solução, apaixone pelo problema. Isso te levará a uma solução adequada. Você sairá de um problema real para uma contramedida efetiva. Olha que interessante. Às vezes a gente está apaixonado pela solução que você pode encontrar. Não, apaixona pelo problema. Sabe por quê? Porque às vezes você encontra uma solução meia boca. Uma solução pelas metades, uma solução que resolve, mas não é o melhor. Então, muitas vezes, a produção em massa tinha esse conceito. Achava-se a solução, mas a solução que resolvia e dava para continuar a produção em série, mas não era a melhor solução. Você só consegue uma solução excelente, adequada, boa, quando você encara o problema e fala o seguinte: esse problema eu gosto dele, eu vou resolver do jeito que deve ser resolvido. Quando você encara o problema. Então, por isso que eles falam, apaixone pelo problema. Porque ao apaixonar pelo problema, você vai querer tirar como solução desse problema a melhor solução, e não uma solução qualquer. Está me entendendo, querido? Está claro? Então, quando a gente encara o problema, a gente passa, então, a perceber que eu posso ter soluções muito melhores do que aquelas que estão óbvias, que estão escancaradas na minha frente. Se eu fujo do problema, ou se eu não gosto de enfrentar problemas, eu nunca tenho uma caixa de soluções para poder usá-la diante daquilo que está acontecendo comigo. Então, o pessoal da Toyota percebeu isso. Então, os problemas passaram a ser tesouros, e cada um deles, uma vez resolvida, trazia tanto aprendizado, tanto insight, tanta coisa que pudesse ser apropriada, guardada para próximos problemas, que o pessoal, então, começou a deslanchar muito acima dos outros concorrentes. A Toyota, então, hoje é considerada a fábrica de automóveis mais enxuta que existe, porque eles produzem mais, muito mais que os outros, e por muito menos, por causa desse tipo de conceito. Então, eu já tive a oportunidade de ler vários livros sobre esse conceito Lean, estou usando isso na minha vida profissional, e aí eu comecei a meditar em relação à nossa vida espiritual. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso trazer isso para a minha realidade com Deus? Então, como é que eu posso encarar os problemas do ponto de vista espiritual? Eu comecei a perceber que é a mesma coisa. Porque eu comecei a ver que é o seguinte: qual tem sido a minha abordagem diante dos meus problemas? Ah, não, mais um. Já percebeu que muitas vezes a nossa posição diante dos problemas é de um desânimo violento? E eu te pergunto, o que você produz quando você está desanimado? Você pode até produzir alguma coisa, vou te falar, mas vai ser uma produção sem vergonha. Porque o seu desânimo não te deixa com mente adequada para ser criativo, para pensar melhor, para ir atrás melhor daquilo que precisa ser a sua boa solução. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Como é que eu tenho encarado os meus problemas? Eu luto para não ter problema, eu acho bom ter problema para poder encará-los e melhorar a minha vida. E aí eu comecei a perceber que quando eu estou cansado, eu luto para não ter problema. Quando eu estou desanimado, eu fico torcendo. Tem dia que eu torço até para o telefone não tocar, porque provavelmente pode ser um potencial problema. Acontece só comigo? Aleluia, sou normal. Mas não é verdade? Às vezes o telefone toca e você diz: ai meu Deus do céu, quem vai ser? Aí que você dá aquela olhadinha para ver quem que é, e pela pessoa que está te ligando você já sabe, problema. Mas toda vez que eu ajo dessa forma, eu não cresço, eu não desenvolvo, não existe evolução na minha vida para melhor. Então eu comecei a pensar o seguinte: não, eu tenho que abordar os problemas de uma forma diferente. Eu não vou trabalhar para não tê-los, eu vou trabalhar para tê-los. Eu quero problema. Alguém tem problema aí? Estou recebendo. Por quê? Porque eu comecei a perceber que ao querer esses problemas, como o lema aqui da Toyota, ao me apaixonar pelos problemas, eu estou de peito aberto para resolvê-los da melhor forma possível. E isso, seja na sua empresa,
seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida pessoal. Qualquer tipo de problema, você vai resolver quando você resolver enfrentá-lo como deve ser enfrentado. Quando você olha para ele e fala assim, pode vir. Vem cá que eu vou te dar um jeito, é agora. E aí a gente começa a resolvê-los como realmente devem ser resolvidos. Aí vale para a sua vida espiritual. Porque existem algumas coisas que a gente precisa compreender, que nós não estamos legal porque a gente não tem enfrentado esses problemas. Quando a gente corre desses problemas, porque eu quero a minha vida mais tranquila, eu estou fazendo a mesma coisa com a minha vida espiritual. O que você quer? Quando você não quer enfrentar problema, o que você faz da sua vida espiritual? Você vem na igreja. É bom vir na igreja? Claro. Mas se eu vier aqui só para escutar, depois eu volto lá para casa e fico quietinho, para não ter problema, eu não estou evoluindo. A minha vida espiritual vai ficar rasa, vai continuar a mesmice de sempre. Isso não é bom, porque a palavra de Deus fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, a Deus, ao reino, a palavra dele. Então, toda vez que eu fujo dos meus problemas, ou que eu quero ficar bem quietinho na minha zona de conforto, eu estou numa situação que eu não estou nem agradando a mim mesmo, nem agradando a Deus. Entende isso? Então, vamos enfrentar os nossos problemas. Então, a gente precisa compreender que zona de conforto é lugar de quem foge de problema. E quem está nessa zona não empreende, não ganha, não cresce, não evolui. Mas aí o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Então, a gente falando isso, o pastor está doido, que agora ele quer que eu fale que eu estou apaixonado por problema. O povo na minha casa vai achar que eu sou neurótico, que eu sou doido, que eu pirei. Mas, pensa comigo, você só vai conseguir tirar proveito das situações e dos problemas que você está enfrentando quando você apaixonar por esse problema e olhar bem de frente para ele, encará-lo e resolvê-lo. E olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Tiago 1,11. Mas antes da gente ler esse Tiago 1,11, um homem ou uma mulher de Deus, eles só vão crescer em fé, crescer espiritualmente, quando eles entenderem que cada problema que enfrenta foi permitido por Deus com um propósito. Amém? Gente, problema faz a gente crescer. Não foge deles não, que você vai ser assim, você vai ser a borboleta que saiu do casulo porque alguém ajudou e nunca vai conseguir voar. Você sabe disso. Se você vê lá uma borboleta lutando para sair do casulo, aquela briga, porque ela fica muito tempo lá mexendo, até o casulo romper para que ela possa sair, bater asas e voar. Se você for lá e falar assim, tadinha da borboleta, eu vou ajudar ela, e vai lá e arrancar a casquinha do casulo para ela poder sair, ela não voa, porque ela não exercitou, porque ela não enfrentou o seu problema. Mas vamos lá, Tiago 1,11. Feliz é um homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que é uma provação? Problema. Deus prova, Deus permite, que Deus quer ver você crescer, Deus quer ver você evoluir. Deus não quer que você seja uma eterna criança na fé. Qual que é o pai, ou qual que é a mãe, que ama tanto seus filhos, que fala o seguinte, meu filho é tão bonitinho, nenenzinho, que eu vou dar só leite para ele o resto da vida, para ele ficar bonitinho e pequenininho. Alguém faz isso? Claro que não. Você vai matar seu filho se você fizer isso. Porque só o leite vai chegar num momento que não vai alimentá-lo. Então, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Deus permite provações, permite. E dá graças a Deus por elas. Porque feliz é um homem que persevera. Então, o que Deus está falando? O que Tiago está falando aqui? Se feliz é um homem que persevera na provação, em outras palavras, feliz é um homem que fala o seguinte, venha provação, que eu quero crescer. Venha provação, que eu vou ser purificado. O fogo é purificado, o ouro é purificado pelo fogo. Você mete fogo no ouro, as impurezas vão embora e o ouro fica mais puro ainda. Então, Deus permite as provações para te apurar, para fazer com que você seja cada vez mais purificado, mais limpo, mais precioso
e dessa forma você possa crescer. Então, provação, problema, a gente tem que encará-lo dessa forma. Vem problema. Vem porque eu quero crescer, eu quero estar mais... Amanhã eu quero estar mais puro do que eu estou hoje. Amém? Hoje eu quero estar mais puro do que eu estava ontem. Porque se eu estiver menos puro, eu estou andando para trás. E vida com Deus não é para trás, é para frente. Romanos 5, de 3 a 5. Outro texto, olha que interessante. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tiago fala de provação, Paulo em Romanos fala de tribulação. O que é tribulação? Problema. Seja provação, seja tribulação, são problemas que Deus permite para que a gente possa crescer. Os dois textos deixam isso muito claro, de qual deve ser a nossa posição diante dos problemas. Tiago fala para a gente ser feliz, para perseverar nas provações. Paulo fala para que a gente seja perseverante, que a gente enfrente a tribulação para ganhar essa perseverança, moldar o nosso caráter. Olha o que acontece, um problema trabalha o seu caráter. Então, será que eu posso falar que uma pessoa sem caráter é porque ela não encara problema? Gente com problema de caráter, provavelmente quer ficar só na sua zona de conforto. O caráter gera esperança. Então, Deus sempre permitiu, Deus permite e vai continuar permitindo que a gente viva problemas, dificuldades, tribulações, provações, você põe um nome que você quiser, para que a gente possa ser apurado, para que a gente possa sair melhor de cada problema. Então, na nossa vida espiritual, todo problema que eu enfrento, toda provação, toda tribulação, me faz melhor, me faz com que o meu pensar, o meu agir seja melhorado, porque eu estou enfrentando um problema. Então, a palavra de Deus fala para a gente dar graças em tudo. E quando fala para dar graças em tudo, a gente tem que dar graças, inclusive, pelos nossos problemas. Então, graças a Deus pelos nossos problemas. Amém? Você pode repetir isso comigo? Fala assim, graças a Deus pelos meus problemas. Oh, glória. Graças a Deus pelos meus problemas. Não foge deles não, meu querido. Enfrente-os. Não interessa o tamanho dele. Se é um problemão, se é daqueles assim que você pensa assim, meu Deus do céu, Deus. Uma vez eu escutei uma frase, assim, Deus está me confundindo com Rambo. Não está confundindo não. Você está deixando que isso aconteça é porque você está melhor que o Rambo. Enfrenta esse problema, acaba com esse problema e você vai ficar melhor. Ele não vai deixar um problema maior do que você pode suportar, que isso é promessa. Então, entende então que espiritualmente não tem sentido a gente querer fugir dos problemas? Primeiro, Deus permitiu porque Ele sabe que nós temos forças para superá-lo. Então, Deus não vai deixar. O dia que Deus deixar um problema ser maior do que você consegue, sabe o que significa? É o seu passaporte para a glória. Você tá morrendo e vai embora. Pronto. Então, fique em paz. E esse dia está escrito. Então, você não vai nem adiantar, nem atrasá-lo. Então, encara todo problema como uma permissão de Deus para que você possa evoluir, crescer e melhorar ainda mais. Então, obrigado, Deus, pelos meus problemas. Eles estão aqui para me tirar da minha zona de conforto. Eles estão aqui para me tirar dessa mania de querer ficar quietinho, sem deixar o telefone tocar, dessa mania de querer ficar longe dos outros, porque tem determinadas pessoas que você já pensa o seguinte, essa pessoa significa problema. Não. Senta com ela. Enfrenta os problemas que elas estão te trazendo. Então, olha que interessante. No final desse texto de Romanos, Paulo fala que a esperança não nos decepciona. Você tem ideia do que tem te decepcionado? No seu dia a dia, no seu viver, você tem ideia do que te decepciona? O que mais nos decepciona, sabe o que é, meu querido? O fato da gente querer viver livre dos problemas. A gente começa a ficar decepcionado com tudo.
a gente começa a ficar decepcionado com a gente mesmo, a gente fica decepcionado com a igreja, a gente fica decepcionado com os irmãos, que os irmãos não nos entendem, a gente começa a ficar decepcionado, até tem gente que fica decepcionado com Deus, como se Deus tivesse errado e ele tivesse certinho. A gente começa a decepcionar com tudo. Decepciona com a vida, decepciona com os vizinhos, decepciona com os outros, decepciona com os governantes, decepciona com o chefe, com os colegas de trabalho, e tudo começa a ser um mar de decepção. Por quê? Porque você não enfrenta os seus problemas. Então, todo mundo está errado, só você que está certo. Decepção é fruto de quem foge de problema. E a gente precisa parar com isso. Decepção é a arma dos fracos, dos desanimados, dos que querem viver na sombra de uma vida sem graça, sem cor, sem sabor, sem ânimo, sem entusiasmo, sem paixão, sem poder. Isso é tudo consequência de quem vive nesse desânimo e nessa decepção. Então, meu querido, sabe por que Deus não está te usando? Porque talvez você esteja fugindo dele. Sabe por que sua vida tem sido sem graça? Porque você fez a opção por isso. Sabe por que a sua vida vive te decepcionando? Porque você vive fugindo dos seus problemas. Sabe por que você não é feliz? Porque, como diz Tiago, você não persevera nas suas provações, você não persevera nos seus problemas. Você sabe por que você desanima facilmente das coisas? Porque você insiste em evitar os seus problemas. E quantas perguntas a gente podia fazer aqui, quantas respostas a gente podia trazer, todas conectadas à forma como você encara os seus problemas. Então, bem-aventurado é o homem que enfrenta cada um deles e tira proveito e tira valiosos tesouros e recompensas dos problemas que enfrenta. Igual a metodologia da Toyota, lá atrás, que a gente comentou. Então, você vai conseguir produzir mais, por menos esforço, por menos recurso. E cada problema resolvido é uma história para contar, é um testemunho para ajudar quem está passando por eles, é uma vitória para fazer parte da sua coleção. E tudo isso faz você crescer. Tudo isso faz você se alegrar. Tudo isso faz você ter mais caráter. Tudo isso faz você se tornar perseverante, gerando cada vez mais esperança. Quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Então, vou te responder, quer ser feliz? Começa a dar graças a Deus pelos seus problemas. Enfrente-os como devem ser enfrentados. Não arrasta problema, não joga problema para debaixo do tapete, não esconda seus problemas em algum lugar. Enfrente-os. Encare-os da forma como tem que ser feito. Está difícil? Pede ajuda. Não tem problema não pedir ajuda. Pede oração. Homens, todo dia cedo a gente está orando junto. Quem participa das nossas orações dos homens, todo dia, nós vamos completar agora dia 14 de fevereiro. Hoje são 6, né? Segunda-feira da outra semana, daqui a 8 dias. 11 anos que a gente tem orado toda manhã. Toda manhã. E sabe qual que é o grande privilégio que a gente tem? Que além de a gente orar junto, a gente virou um grupo de amigos. Eu sei que o Marquinhos está precisando e eu oro pela vida dele, porque todo dia ele está lá. Ele ora pelas coisas que eu estou precisando. O Bira, hoje nós oramos por um pedido dele. Porque a gente se abre, ao invés de fugir dos problemas, vocês me ajudam em oração para que eu possa enfrentá-los. Entende isso? Marcelo, quantos aqui que a gente tem participado? E as mulheres estão reunindo na segunda, não é isso? Toda semana. Para quê? Para que a gente possa ajudar um ao outro. Um ao outro ajudou e disse, ser forte, para que a gente possa enfrentar os nossos problemas. Então, você quer ser feliz? Enfrente seus problemas. Se está difícil de enfrentar sozinho, não tem problema. Compartilha com alguém, para que juntos a gente possa te ajudar a vencer o que você precisa vencer. E não fugir. Sai da sua zona de conforto, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém?
Por quê? Porque isso é fundamental, nós precisamos disso. Nós precisamos levar uma vida enxuta. Produzir muito, gastar pouco. E olhando para cada problema como se fosse um tesouro a ser revelado. E eu quero tirar de cada problema que eu enfrentar um tesouro para ser guardado, para me lembrar do meu Deus e da onde Ele quer que eu esteja a cada dia. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti mesmo, Pai Santo, que nós todos aqui sejamos, não só aqui presente, aqueles que nos ouvem pelo nosso canal do YouTube, que todos nós, ó Pai, possamos ser desafiados mesmo. Desafiados a sair da nossa zona de conforto, ó Pai, desafiados a encarar os nossos problemas como grandes tesouros que eles são. Para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente, Pai, seja realmente empreendedores, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Eu quero empreender no Teu reino, Pai, eu quero empreender no meu trabalho, eu quero empreender na minha casa, eu quero empreender em qualquer lugar que o Senhor me colocar. E que eu possa fazer isso sempre encarando, Deus, os problemas, as provações, as tribulações, como algo que o Senhor permitiu com propósito. E eu não quero perder, ó Deus, nenhum dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu quero, Deus, guardar cada um deles, executar cada um deles. E por isso eu te peço, me faça apaixonar por esses problemas, ó Deus, para que eu possa tirar proveito de cada um deles. Eu quero te agradecer, Pai, graças sejam dadas ao Senhor pelos nossos problemas. Seja assim sobre o nosso povo, seja assim sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Então, apaixonados por problemas, que Deus os abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida sempre. Para você que está no nosso canal do YouTube, nós estamos terminando o nosso culto aqui também. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa que busque mesmo cada um desses problemas com graça, com alegria, sabendo que Deus te deu com propósito e que esse propósito possa ser executado na sua vida, em nome de Jesus. E antes da gente terminar...